Aleluia! Aqui estamos nós para mais um tempo de devocional, queridos. Que coisa boa, né? Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos pelo Instagram, nós estamos pelo Facebook, nós também estamos pelo YouTube. E o nosso maior objetivo é que a sua vida seja edificada através da revelação da palavra de Deus, amém? Deixa só eu ajustar essa câmera aqui mais para cá. Acho que vai ficar melhor assim. Acho que sim, amém. Nós estamos então aqui com 273 dias em propósito, né, queridos? Estamos vindo aí, para você que não sabe, desde Gênesis, estamos aí com todos os vídeos gravados. Se você puder, dê sempre uma olhadinha e venha vindo aí nessa jornada. A proposta e o propósito é ler a Bíblia em 365 dias. E nós já rompemos então alguns dias com o Antigo Testamento, agora nós estamos no Novo Testamento e aqui está o desafio para o Novo Testamento também que nós colocamos, né? Estamos disponibilizando diariamente o cronograma daqueles livros que nós estaremos lendo, então começamos hoje, é o terceiro dia do Novo Testamento, então nós estamos aí no Evangelho de Mateus. Os próximos dias já estão todos disponíveis aí nos stories, tá bom? Você pode acessar e verificar como nós estamos fazendo todos os dias, até mesmo para se antecipar, se você quiser, para dar uma lida, né, nos capítulos. Por exemplo, hoje nós vamos fazer o resumo dos capítulos 7, 8 e 9. Então, no cronograma já está escrito lá do dia específico que nós estaremos lendo, por exemplo, dia 18, tá lá então o capítulo 7, 8 e 9. E assim sucessivamente nós faremos até Apocalipse, tá bom? Mas promete uma coisa. Se você tiver qualquer dúvida, você pode me chamar no privado aqui, tá bom? No bate-papo, que eu tô aqui para poder te ajudar, porque o que nós mais queremos é que realmente a sua vida seja transformada. A palavra do Senhor diz, queridos, em Romanos 12, 2, que na medida em que nós conhecemos a verdade de Deus e que nós vamos deixando essa palavra renovar a nossa mente, assim nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Então o que nós mais queremos é que você desfrute disso, é que você experimente, é que eu experimente a vontade do Senhor para as nossas vidas como filhos e filhas amadas, é que nós venhamos experimentar a sua perfeita vontade. E nós só poderemos fazer isso, queridos, sem dúvida, conhecendo a palavra, conhecendo a sua vontade, amém? E claro, se nós conhecermos a palavra, nós iremos permitir, eu estou crendo, que a mente seja renovada, que esse é o pré-requisito para poder receber a vontade de Deus, tá bom? Então, antes de chegar aqui no resumão, deixa eu fazer uma oração pela sua vida bem rápida. Hoje nosso resumão tá infalível, tá maravilhoso. Olha, hoje nós vamos falar acerca de não julgar. Tá lá em Mateus 7, né? Eu faço aqui algumas anotações sempre, né? Então vai falar a respeito disso. Olha, não julga. Vai falar a respeito de perseverança na oração, dos falsos profetas. Vai falar também um pouco, queridos, acerca das curas, né? Enquanto Jesus caminhava. Que maravilhoso ler isso, queridos, e ouvir com certeza acerca do ministério de Jesus, né? As curas, a maneira como ele se movia, nós vamos perceber que era por fé, tá bom? Tem muita ênfase nesses textos de hoje falando acerca da fé também. E assim nós vamos aí, tá bom? Até o capítulo 9, tá maravilhoso. Então fica aqui comigo até nós terminarmos, vai ser bem breve e eu tenho certeza que irá edificar muito a sua vida, tá bom? Vamos orar então? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nós estamos vivos. Te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de lermos a Tua Palavra, de termos acesso à Tua Palavra. Pai, fala conosco de maneira que nós venhamos te entender. Pai, nós queremos ter realmente essa revelação, um discernimento e a sabedoria necessárias, Pai, para avançar em Ti, para desfrutar e experimentar de tudo que o Senhor já tem reservado para todos nós que somos Seus filhos. A Tua Palavra diz, Pai, que o Senhor é galardoador, é recompensador daqueles que Te buscam. E nós, Pai, não estamos aqui fazendo outra coisa, não temos outro objetivo senão Te conhecer um pouco mais, exaltar o Teu nome e exaltar a Tua palavra, Pai, que é digna, Senhor, de toda aceitação.
Pai, essa é a oração do nosso coração. Muito obrigada por tudo que o Senhor está fazendo agora e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Nós oramos a Ti e te pedimos, ajuda-nos a permanecer, ajuda-nos, Senhor, a viver aquilo que João disse, que o Senhor venha crescer em nós e que nós venhamos diminuir. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém? Então, glória a Deus por isso. Que bom que você tá aí, tá bom? Firme e forte. Como eu dizia para você, você vai pegar em sua Bíblia, se você já quiser, tiver de fácil acesso, já vai abrir no capítulo 7, que é onde nós vamos dar continuidade hoje do nosso devocional. Queridos, devocional maravilhoso de hoje. Vou fazer aquele apanhado bem resumido para você, de pontos que você não pode deixar de receber e desfrutar. E eu tenho certeza que você vai conhecer um pouco mais acerca do Senhor hoje. Olha só, capítulo 7. Então eu vou ficar um pouquinho de lado que eu deixo um caderno aqui bem grande com as anotações. Bíblia já está aqui na mão. Uma delas, né, queridos? As outras ficam sempre na mesa de estudo. Antes de chegar aqui eu já faço alguns pontos, já vou marcando alguns pontos para chegar aqui então e compartilhar com você, tá? Olha só, no capítulo 7 nós vamos perceber, no primeiro versículo, né? Aqui o Senhor já falando acerca de nós não julgarmos para que nós não venhamos ser julgados. Uma coisa importante que eu quero te dizer é que o capítulo 7, algumas traduções bíblicas vão dizer que é a continuação do Sermão da Montanha. Lembra que nós começamos ontem falando acerca do Sermão da Montanha, no capítulo 5, você lembra? Então, aqui está dizendo para nós o capítulo 7, que é uma continuação. Algumas versões vai dizer isso, tá? E Jesus, então, aqui continua falando com a multidão. Lembra que ele está ali realmente ministrando a multidão. É aqui ele continua, então, dizendo, olha, não julguem para que vocês não sejam julgados. Sabe por quê? Com a mesma medida que você medir, assim você vai ser medido. Então Jesus já faz o alerta aqui para o povo, tá bom? Uma outra coisa também que ele diz, falando acerca do cisco no olho do irmão. Você lembra desse texto? Pois ele diz, ó, você tá aí observando o cisco no olho do seu irmão, querendo tirar o cisco do olho dele, você deveria se preocupar em tirar a trave que está no seu. Queridos, uma trave é algo bem maior do que um cisco, amém? Então Jesus também fazendo essa observação, nosso mestre, olha, ei, se preocupa em tratar você. Você está preocupado com o outro e está se esquecendo de cuidar da sua vida, tá? Melhorando e parafraseando para você, é isso que Jesus quis dizer aqui, tá bom? Outra coisa bem importante aqui também que ele vai falar a partir do versículo 7, queridos, a respeito da oração, da perseverança na oração. Então esse é um texto também onde vem nos lembrar que na medida em que nós pedimos, procuramos e batemos, quando pedimos, nós vamos receber. Quando procuramos, nós vamos encontrar. E todas as vezes que nós batermos, a porta vai ser aberta. É isso que Jesus está falando aqui, tá? E ele diz também o seguinte, porque qual é o filho que vai pedir um pão para o pai e o pai vai lhe dar uma pedra? Ou então, de repente, vai lhe pedir um peixe e ele vai dar uma serpente? Então, ou seja, ele está fazendo uma comparação dizendo, ele não fará isso, claro que ele não fará. Então, se vocês, Jesus dizendo que tem um coração pecador, vocês que são pecadores, têm um coração duro, vocês sabem dar bons presentes para os seus filhos? Aí ele diz, quanto mais eu, o Pai, que estou no céu, eu darei seguramente, ele está dizendo coisas boas, àqueles que me pedirem. Então, você entendeu o segredo da oração? É pedir. Nós estamos indo também dessa jornada aí, nos ensinando acerca da oração, a palavra, amém? Então, vai pegando todas essas notas, queridos, porque muitas vezes nós não recebemos, porque pedimos, primeiro, porque não pedimos. E quando pedimos, pedimos mal. Então, precisamos estar alinhados com aquilo que a palavra diz, para que possamos receber todas as bênçãos já conquistadas para nós aqui nessa palavra, amém? Aqui na Bíblia. Vamos continuando. Então ele diz, olha, eu seguramente darei coisas boas àqueles que me pedirem. E ele continuou falando também uma outra situação, olha, façam aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Isso é uma observação importante, queridos? Com certeza, eu não é? Com certeza ele está dizendo, olha, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. E ele continua dizendo, ó, você só pode entrar no céu pela porta estreita. Você lembra da porta estreita e da porta larga? Também está aqui
no capítulo 7, falando acerca disso, né? Que realmente, queridos, é somente pela porta estreita, a vida que leva à vida eterna, o caminho é apertado, e poucos entram por ela. Então há essa observação aqui também no capítulo 7, tá? Não é um caminho largo, o caminho largo leva à perdição, é o que ele está dizendo. Mas o caminho estreito é o caminho, queridos, onde a multidão vai passar. E essa multidão, vamos pensar assim, tá bom? Quando o Senhor está dizendo aqui multidão, ele na verdade está se referindo, falando que uma grande multidão passa pela porta larga, não quer passar pelo caminho estreito, mas é pelo caminho estreito que leva realmente à vida eterna, à verdadeira vida, tá, queridos? E uma outra coisa importante também aqui, falando acerca dos falsos profetas, queridos, ele diz, ó, cuidado com eles, porque eles vêm disfarçados em peles de ovelhas, mas são lobos devoradores. Vocês podem descobri-los pela maneira como agem, assim como podem identificar uma árvore pelo seu fruto. Tempos delicados nós estamos vivendo. Então eu encorajo você a ler minuciosamente capítulo 7 de Mateus. Aqui mais uma vez o Senhor vai estar pontuando, inclusive fazendo um paralelo, dizendo, olha, você vai conseguir identificar se ele é um verdadeiro profeta ou não, né? Quando você observar os seus frutos, você conhece uma árvore pelos seus frutos. Então ele está dizendo aqui mais uma vez para nós estarmos fazendo isso, tá bom, queridos? Para nos resguardarmos e não cairmos em engano, tá certo? E olha só como ele continua. Ele diz o seguinte, já ali no versículo 22, ele está dizendo o seguinte, que muitos naquele grande dia vão falar assim, Senhor, nem todos, né, que disserem Senhor vão entrar no reino dos céus. Ele está dizendo que muitos inclusive vão dizer, Senhor, mas no teu nome eu profetizei, eu curei, eu fiz e aconteci no teu nome. E o Senhor está dizendo, ó, aparta-te de mim, porque eu nunca te conheci. Não te conheci, vocês nunca foram meus, vocês estavam ali pelas obras más. Olha que situação que ele está dizendo. Então, queridos, nós temos que ter cuidado com o tempo que estamos vivendo. É isso que o Senhor está dizendo, porque vai chegar aquele dia que as pessoas estão aqui fazendo a vontade do adversário e estão pensando que estão fazendo a vontade de Deus. Então tem que ter muito cuidado, tá bom, queridos? Esse filtro é o que o Senhor está dizendo aqui no capítulo 7, então, de Mateus. E ele continuou dizendo o seguinte, olha, todos os que ouvem a minha palavra e as praticam, eles são como um homem que constrói uma casa sobre a rocha. Porque pode vir a tempestade, podem vir as circunstâncias, pode vir o que vier, inclusive as más notícias. Ele permanece inabalável, ele não se abala. Agora, aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é comparado a um homem insensato, a um homem sem juízo. E a casa dele é como se fosse uma casa construída sobre a areia, que no primeiro vento e tempestade faz com que essa casa caia. Então aqui também é falado acerca disso, tá bom, queridos? E olha, a multidão, as multidões ficavam maravilhadas pelo ensino ali realmente aplicado de Jesus, porque ele ensinava, queridos, a palavra vai dizer como quem tem autoridade. Amém? Vamos então, vamos avançar no capítulo 8. O que está falando no capítulo 8, hein? Deixa eu te contar tudo aqui. O que está dizendo aqui no capítulo 8? Nós vamos perceber então já no início a cura do leproso. Versículo 2 e 3. Nós vamos ver que mais uma vez uma multidão seguia então Jesus quando ele desceu à encosta do monte. E ele tinha um leproso que se aproximou, ajoelhou-se diante dele para adorá-lo e suplicou a ele, sabe, que se ele quisesse, poderia curá-lo. Aí sabe o que Jesus respondeu para ele? Pegou, estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fique curado. E na mesma hora, queridos, a palavra vai dizer que a lepra desapareceu. Tem uma curiosidade que eu quero compartilhar com você no versículo 4, que vai dizer o seguinte, ele está dizendo então para ele ir, depois de curado, né? Aí ele falou o seguinte, ó, vai, agora leva com você a oferta exigida por Moisés e apresenta, né, ao sacerdote. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 4. O que é isso, queridos? No livro de Levítico, né, Antigo Testamento, Moisés recebeu essa instrução e passou ao povo, né, que quando alguém fosse curado de lepra, deveria levar ali 2 pássaros, né, para poder, como oferta, né, como oferta ali pelo que ele tinha recebido de bênção. Então, ó, Levítico capítulo 14 vai estar falando acerca disso. Ele precisava levar então 2 pássaros vivos e limpos, madeira de cedro, escarlate e isopo, tá bom? Como
sacrifício, como oferta de gratidão a Deus ali, tá certo? Pela bênção recebida. Vamos avançando então um pouco mais, vamos lá. No capítulo 8 ainda, tá bom? Então, houve essa cura desse leproso. Aqui também há a cura, queridos. Você lembra do centurião, do soldado romano. Você sabe o que significa centurião? É porque na época, um líder que liderava 100 pessoas, né? Ele era o centurião. Então aqui, talvez na tua versão esteja dizendo isso, o centurião, ou então o capitão, né? Um capitão do exército romano. Ele se aproxima de Jesus e pede, sabe, suplicando: Senhor, por favor, salva o meu servo, porque ele está muito doente. E ali, queridos, a palavra diz que Jesus responde imediatamente: vou curá-lo. Só que o homem se antecipa e já diz assim para ele: Senhor, mas eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas fala uma só palavra e eu tenho certeza que ele vai ser salvo, né? Ele vai ser curado diante do que você disser. E aí, queridos, a palavra vai nos dizer que quando Jesus ouviu aquilo dali, né? Ele falando daquela maneira, ele ficou maravilhado. A palavra diz exatamente isso, porque ele diz que enquanto ele estava andando em todo Israel, ele ainda não tinha visto alguém com tamanha fé, como a fé nessa proporção, né, queridos? E aí, como é então que finaliza, o Senhor então despede ele, diz: vá para casa, aquilo que você tinha pedido com fé, aquilo que você creu com fé, já aconteceu. E a palavra diz que o rapaz, queridos, foi curado naquela mesma hora. Então, só uma observação, como eu disse no início do vídeo, nós vemos, queridos, o Senhor Jesus aqui falar a respeito da fé, na medida em que o povo cria, na medida em que o povo acreditava, se aproximando dele, queridos, crendo, o milagre acontecia. Então entenda que não se trata do quanto Jesus pode ou poderia e pode fazer hoje. Nós precisamos, na verdade, nos mover em fé, crendo que ele faz, crendo que ele é poderoso para fazer, queridos. E realmente, assim, ele vai fazer e nos surpreender. Mas tem uma parte que nós precisamos fazer, que é manter a nossa fé em ação, manter a nossa fé ativa, sabe, se enchendo dessa palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, tá bom? Vamos avançar que a gente já está pertinho de terminar. Então paramos aqui, o Senhor então dizendo isso, que ele tinha sido curado, né? Aí não passou muito tempo, Jesus aqui está, a palavra vai nos dizer que ele vai e cura a sogra de Pedro. Como assim? Ele está indo à casa de Pedro, e aí nessa ocasião aqui, a sogra dele estava doente, a palavra que vai nos dizer, ou naquela mesma... Deixa eu só verificar para vocês se foi na mesma tarde. Aqui é o versículo 14. Quando ele chegou à casa de Pedro, é isso mesmo. A sogra dele estava doente, estava com muita febre, queridos. E a palavra diz que Jesus impôs as mãos sobre ela e ela ficou curada imediatamente. Imediatamente já se levantou e foi servir aos homens que estavam ali, amém? E aqui, queridos, se cumpre aquilo que está em Isaías 53, quando diz que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, né? Então aqui se cumpre. E finalizando já o capítulo 8 também, uma coisa que aconteceu aqui é muito interessante. O Senhor faz uma convocação aqui, eu já vou ler para você aqui, só citar para você qual é o versículo, no versículo 22, é isso, no versículo 22, queridos, a palavra vai nos dizer que eles estavam então ali no barco, 22, 23 em diante, né? Vamos falar sobre o 23 mesmo. Eles estavam então no barco com os discípulos, tá bom? E aí, queridos, veio aquela famosa tempestade. Foi aqui também que aconteceu. E aí, queridos, diante dessa tempestade, a palavra vai dizer que Jesus dormia no barco. Os seus discípulos foram então acordar Jesus gritando. A palavra diz, e ele dizendo: Senhor, salva-nos porque nós estamos afundando. E Jesus respondeu: homens de pequena fé, por que vocês estão com tanto medo? E a palavra vai dizer que ele se levantou, repreendeu os ventos e as ondas, e a tempestade ficou calma. Os discípulos ficaram como? Admirados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem? Uau, amém, queridos. E sabe, para finalizar, por onde ele passava milagres aconteciam, você já sabe. A palavra vai dizer que quando ele chegou do outro lado do rio, na região dos Gadarenos, tinha 2 homens endemoniados e foram ao encontro dele, sabe? Chegaram para ele e falaram o seguinte:
começaram a gritar com ele, dizendo: que é que você quer conosco, ó Filho de Deus? O Senhor veio aqui nos atormentar, mas isso é antes do tempo. E ali, queridos, passava uma manada de porcos por perto, e eles pediram para que ele, então, ao expulsá-los ali do corpo desses homens, lançassem esses espíritos imundos nos porcos. E foi o que aconteceu. Ao ser lançado nos porcos, eles pularam então de um penhasco, né? E ali todos eles morreram, a palavra diz, né? E aí, querido, sabe como é que termina o capítulo 9? Vou te contar. O povo já estava pedindo, diante desses fatos, né? Para que Jesus fosse embora, porque olha a situação que estava acontecendo na cidade. Quando a libertação chega, queridos, olha a revolução que causou. Então foi isso que Jesus fez aqui, tá certo? E capítulo 9, para a gente finalizar o nosso devocional de hoje, deixa eu te contar. Ó, capítulo 9, a palavra vai nos dizer, queridos, que Jesus então cura um paralítico, né? E lembra que nessa ocasião, quando você for fazer a leitura, então você vai relembrar ou vai conhecer, se você ainda não leu, né? Mas leia. Vai dizer que ele tinha amigos, e esses amigos então levou esse paralítico até Jesus. E quando eles chegaram lá, a palavra vai nos dizer, queridos, que Jesus vira para ele e diz: anime-se, filho, porque os seus pecados estão perdoados. E ali próximo tinham os homens da lei. E aí começaram a falar que Jesus estava blasfemando, porque ele não era Deus para sair perdoando ninguém. Aí Jesus, como tem onisciente, né, queridos, claro, percebeu tudo aquilo e perguntou: vem cá, por que vocês estão falando, vocês estão com esses pensamentos ruins? O que é mais fácil? Eu perdoar os pecados dele ou dizer levante-se e ande? Mas para provar que o Filho do Homem tem autoridade aqui na terra para perdoar pecados, voltando-se para o rapaz paralítico, disse: ei, levante-se, enrole a sua esteira e caminhe para a sua casa, amém? E ele levantou-se e foi para casa. E a palavra diz que enquanto ele descia, ele viu um cobrador de impostos chamado Mateus. Sabe de Mateus? Então, ele chamou Mateus e falou o seguinte: Mateus, vambora, me segue aí, vambora ser meu discípulo. E a palavra diz que ele realmente, queridos, ele inclusive, né, ele está dizendo aqui que enviou discípulos para perguntar a Jesus: e o Senhor é realmente aquele que nós estávamos esperando ou devemos continuar esperando? Oh, queridos, desculpa. Por isso que eu tô achando estranho esse texto. Desculpa. Aí ele disse o seguinte: e Mateus levantou-se imediatamente e apanhou ali e o acompanhou ali naquela ocasião. Eu fui virar a página, gente, e fui lá pro capítulo 12. Eu tô vendo aqui esse texto que não estava marcado, porque quando a gente vai fazendo a leitura, eu sempre vou já fazendo as marcações, tá vendo? E não estava marcado. Eu falei: mas que é isso? Desculpa, tá? Voltando, pra gente finalizar. Então, quando Jesus descia na estrada, ele viu um cobrador de impostos chamado Mateus. Ele chama Mateus para poder segui-lo, né, para poder ir com ele, e Mateus levanta-se e o acompanha. E nessa tarde, queridos, a palavra vai dizer que quando eles estavam ali almoçando na casa de Mateus, tiveram muitos cobradores de impostos e pecadores que estavam ali, e os fariseus ficaram indignados. Por que é que o mestre de vocês come com esses cobradores de impostos, né? E começaram meio que querer apontar Jesus ali nessa situação. Só que Jesus responde: olha, as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, né? Foi essa a resposta que ele deu. E aí ele continuou dizendo: olha, eu vou aprender o significado desse versículo da Escritura. Aí ele disse: ó, não são os sacrifícios de vocês que me interessam, mas que tenham misericórdia. O meu trabalho aqui na terra é chamar os pecadores e não aqueles que se acham bons, para que voltem para Deus. Amém? E foi isso que ele disse. E aí, queridos, para finalizar, aqui no capítulo 9 também, ele disse o seguinte no versículo 18, ele também continuou em mais uma jornada de curas e milagres, tá bom? A palavra vai dizer isso. E enquanto ele dizia, a palavra está nos alertando que se ajoelhou diante dele, né, um chefe da sinagoga. E ele disse: minha filhinha acaba de morrer. Porém o Senhor falou assim para ele: olha,
ele está dizendo o seguinte: a minha filhinha acabou de morrer. O chefe da sinagoga chegou para Jesus e disse. Aí ele mesmo então chega dizendo assim para Jesus: porém, o Senhor pode fazer com que ela volte à vida. Então, queridos, ele já chegou crendo. Amém? Ele já chegou crendo, chegando para Jesus, crendo ali que ele poderia fazer alguma coisa. E aí, queridos, a palavra vai nos dizer que, então, ele e os seus discípulos estavam indo, então, à casa dele, né? E aí no caminho, queridos, uma mulher, a palavra vai dizer que durante 12 anos, você lembra da mulher do fluxo de sangue que ela sofreu durante 12 anos? Pois é, nesse caminho, enquanto ele estava indo curar a filhinha desse chefe da sinagoga, então ela sofreu de hemorragia e aí ela veio por trás dele, a palavra diz, e tocou-lhe na barra do manto, porque ela tinha um pensamento, quer dizer, ela pensava: se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. Se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. E, queridos, foi o que aconteceu. E quando ela toca nele, a palavra diz, algumas versões, que dele saiu virtude, né? Você já ouviu essa expressão? Pois é, que dele saiu poder, saiu dunamis, né? E aí, queridos, ele disse: filha, anime-se, a tua fé te curou. E a mulher ficou curada, queridos, a partir daquele momento, apesar de 12 anos sofrendo, amém? E aí, como é que continua? Continua porque ele então chega até a casa lá do chefe da sinagoga. Tinha uma multidão muito barulhenta lá, já com música de enterro, tá, queridos? O negócio já estava assim, bem adiantado. Só que aí o Senhor chegou e falou o seguinte: olha, ponham todos para fora. Põe todo mundo para fora, porque a menina não está morta, ela está apenas dormindo. Então, sabe o que eles fizeram quando Jesus disse isso? Começaram a zombar de Jesus. Só que a moral da história, queridos, é o seguinte: é que realmente então Jesus vai e cura a menina, né? Ela na verdade cura, não, ressuscita, né? Porque ela estava morta, né, queridos? É isso que a palavra está dizendo. E aí então, quando Jesus estava saindo da casa da menina, curou, tá bom? Só para você entender, curou e a notícia se espalhou por toda a região. Curou não, queridos, ressuscitou, né? E aí a notícia se espalhou por toda a cidade. Aí, não bastando, Jesus saindo da casa dela, 2 cegos então se aproximam ali dele gritando, né? Filho de Davi, tenha piedade de nós, queridos. E ali nessa situação, eles foram até a casa onde ele morava e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer vocês voltarem a enxergar? Eles disseram: sim, nós cremos. E, queridos, eles também foram curados, tá bom? Então, olha, tudo isso nós vamos perceber, finalizando já aqui o nosso devocional de hoje, que por onde Jesus passava, queridos, por todas as cidades, vilas, regiões, ele estava sempre anunciando as boas notícias do reino. E por todo lugar onde ele ia, queridos, curava as pessoas de todas as enfermidades e doenças, sabe? Tem uma coisa aqui que nós percebemos diante da multidão, né? É que realmente era um povo muito aflito e desamparado. É o que é mencionado na Bíblia, né? Por quê? E aí é onde vem também aquele texto super conhecido dizendo que assim: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, né? Termina aqui falando acerca disso, que a colheita é muito grande, mas que os trabalhadores são muito poucos. Então devemos orar para que o dono da vinha envie mais trabalhadores, amém? Então nós vamos ficando por aqui hoje no nosso devocional. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Um pedido que eu quero te fazer: permaneça crendo, tá bom? Permaneça firme. Nós vamos juntos aí nesses 94 dias, com toda certeza, queridos, essa palavra que é viva e eficaz vai sim produzir um resultado aí na sua vida, na minha vida, em nossas vidas, tá bom? Que possamos permanecer, em nome de Jesus. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.